Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Emerson Cavalheiro e com muita alegria entramos na sua casa, onde você está agora, para que juntos conversemos sobre superação. Esse é o nosso programa especial que trata de assuntos voltados para a realidade do cotidiano e visa ajudar pessoas que precisam de alguma forma superar algo em suas vidas. E eu preciso dizer que a superação é possível. No programa de hoje nós vamos conversar com o psicólogo José Flávio dos Santos e vamos conversar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre as substâncias psicoativas. Então, fica aqui conosco que temos muito a conversar sobre isso. Professor José Flávio, psicólogo, seja muito bem-vindo à Superação. Bom tê-lo aqui. Fala um pouquinho da sua trajetória para nós, por favor. Ok. Então, nós hoje somos colegas, né, Edson, né? Edson é psicólogo, sou psicólogo já há quase 10 anos e temos trabalhado bastante ajudando as pessoas a lidarem com suas questões emocionais e atualmente eu tenho lidado bastante, né? O meu foco maior tem sido na área da dependência química. Por isso nós vamos falar hoje aqui um pouco sobre substâncias psicoativas, os entorpecentes, as drogas. E vamos estar um bate-papo gostoso aqui, né? Mas ao mesmo tempo muito importante para um alerta para todas as pessoas que estiverem nos assistindo. José Flávio é escritor, é professor, ministra palestras, cursos de oratória, faz atendimentos clínicos, é um homem versátil. Verdade, verdade. Inclusive, já tenho um curso de oratória que eu vou começar a ministrar já agora, Olha aí, nesse mês. que maravilha. E tenho sido na área teológica, na área da psicologia, palestra para casais, né? Graças a Deus, durante todo o ano, tenho muitas peças que voltar para a família. E assim, procurando ajudar, de fato, numa área tão necessária hoje, que é a questão do relacionamento do casal, o relacionamento familiar. Muito bem. E dentro da psicologia, José Flávio tem trabalhado muito com substâncias, pessoas, né, que acabaram entrando pelo caminho das substâncias psicoativas, que é comumente chamada Drogas, né? de drogas, né? Então, de repente, mas Emerson, o que é substância psicoativa? Pode ser que tenha alguém que não saiba. Então, nós estamos falando das drogas, não é, José Flávio? Vamos começar conversando sobre o que leva uma pessoa a se viciar em substâncias psicoativas. Como que é isso? Muito boa pergunta, Emerson. E isso é assim, de uma importância muito grande, porque dentro de toda a experiência que eu já tenho, todo o tratamento, eu hoje atuo em centro de reabilitação, algumas comunidades terapêuticas que lidam diretamente com essa demanda. E quando eu recebo as pessoas, então ali no primeiro atendimento, fazendo a anamnese da pessoa ali, então a gente começa a perceber alguns casos, alguns pontos importantes do momento que ela começou, quando ela iniciou, o que está acontecendo com ela ali. Infelizmente, grande parte já começa na adolescência, alguns poucos casos que começam bem no início. Geralmente, isso aqui é um alerta muito importante até para os adolescentes que estiverem nos assistindo aí, né, jovens, né? Claro que eu digo assim, a substância psicoativa, as drogas, ela não escolhe faixa etária, né? Ela vai atingir a todos. Porém, tem esse início e geralmente com o adolescente, principalmente, aquela curiosidade. Como é que começa? Aquele adolescente, aquele jovem que não é muito escolado, então ele quer se dar melhor com as meninas, ele não é muito de chegar e tudo mais. Então, de repente, ele começa com a bebida, começa às vezes com um cigarro ou um tabaco, e daí ele começa a ir para as baladas e tudo mais, e de repente começa a apresentar para ele outras substâncias, né, um pouco mais fortes, né, e no início, no princípio, é tudo muito bom, tudo muito gostoso, entre aspas, né, toda aquela alucinação que vem, e para a juventude, infelizmente, ela acaba chamando a atenção da maneira muito forte, muito intensa. Só que aí é que vem os problemas. Eu falo o seguinte, a substância ela vai atingir na área emocional da pessoa, aliás, ela vai abarcar a pessoa de uma maneira holística, no seu todo, físico, mental, emocional, moral e até mesmo espiritual. Então, ela atinge a pessoa de todas as formas. Mas na parte fisiológica, vou colocar assim, é a questão emocional, ou a questão cerebral, nosso sistema cerebral. Ela atinge diretamente o sistema nervoso autônomo. Então ela vai trazer o quê? Uma desregulação dessa parte emocional, tá? E o problema começa aí. O problema é aquele menino
seus 14, 15 anos ou mais, que saiu de casa e não voltou, não retornou, chega de madrugada e os pais começam a se preocupar, daqui a pouco não está mais estudando, não conseguindo ir para a escola, começa a aparecer alguns transtornos, algumas doenças, uma série de problemas que, infelizmente, o uso abusivo, crônico de substância psicoativa tem trazido para as famílias e para a sociedade de uma maneira geral. Ou seja, vai criando um caos social. A começar do indivíduo, né? Esse indivíduo adoecido, ferido emocionalmente, e aí isso afeta a família. A questão, José Flávio, é que talvez alguém entre pensando assim, eu vou entrar, vou experimentar, e vai ser fácil sair. Depois eu consigo, pela minha força, pela minha vontade. Mas aí vem a minha pergunta para o especialista. A pessoa que entra por esse caminho, ela tem facilidade para sair? É fácil sair disso depois? Não. Olha aí. Fácil para entrar. Para sair, eu falo de experiência, que eu acompanho não somente as pessoas que têm problema nessa área, mas eu acompanho as famílias. E é uma dor muito grande. Mães, principalmente, mulheres, esposas. Quando a pessoa ela entra, não sei, importa da que ela entre nisso, para sair é muito difícil. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece com a substância psicoativa? Ela libera no nosso sistema cerebral a dopamina, né, que é o neurotransmissor do prazer. Né? Então, a inundação de dopamina na nossa parte cerebral, e aquilo vai dar essa sensação, esse êxtase, e de uma forma avassaladora. Só para nós termos uma ideia, se ter uma compreensão, qual seria, dentro do prazer, um grau mais elevado para o ser humano? O sexo, vamos pensar assim. Você tem uma ideia, tem algumas substâncias que, dentro do prazer do sexo, ela multiplica por 100. E outros multiplicam o prazer por 400. Então o cérebro, ao se deparar com isso, óbvio que ele vai querer continuar, porque é muita dopamina sendo liberada. Só que afetou o sistema cerebral da pessoa. O sistema, onde a dopamina ela está sendo liberada, é o sistema límbico. É o sistema de quê? De recompensa. Sistema que te motiva, que te dá prazer com as coisas naturais da sua vida. Mas, a partir do momento que a pessoa ela entra nesse caminho, o único prazer que ela tem agora é com a substância. E aí começam os problemas. Vou dar um exemplo para você, fica bem claro para quem está assistindo entender. Já teve caso, por exemplo, de um homem casado, o seu filho estava nascendo. Ele saiu para ir acompanhar o parto e não conseguiu chegar. 3 dias depois que encontraram ele, porque ele estava usando entorpecentes. Então você vê a gravidade que é, a que ponto que chega. Tá? Então, entrar é fácil, sair é de fato muito difícil. Que situação difícil, né? Mas é possível, acho que nós vamos ter um tempinho para conversar sobre isso daqui a pouco. Gente, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco tem um pouco mais de conversa com o especialista, psicólogo José Flávio, sobre substâncias psicoativas. Não saiam daí, até já! Hoje no Superação estamos conversando com o psicólogo José Flávio dos Santos, e estamos tratando de um assunto social muito importante, esclarecedor. Estamos falando sobre substâncias psicoativas. Você conhece alguém que entrou por esse caminho? Você convive com alguém, sabe de alguém que está precisando de ajuda nesta área? Então o programa hoje é para você, é para todas as pessoas que precisam aprender sobre isso. Nós já tivemos uma conversa interessante no primeiro momento, e agora eu volto aqui com o José Flávio para falar um pouquinho, Flávio, sobre a questão da abstinência. Você falou no bloco anterior da dopamina, do quanto o cérebro fica dependente disso, dessa busca pela substância, e falou também da dificuldade de sair dela. Mas aí tem a questão da abstinência. O que é? O que é abstinência? Quais são os sintomas? Fala um pouquinho para a gente. Ótimo, então esse que é o ponto crucial de tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho voltado para a área da dependência química. Como eu disse no outro bloco, né, então o que ocorre? Há uma desregulação, tá,
na sua parte cerebral, sistema cerebral, que afeta de uma maneira geral. E o que ocorre? É muito interessante. Você tem um equilíbrio, um certo equilíbrio emocional. Vamos pensar assim. Quando a droga entra, ela desequilibra. Eu disse no bloco anterior. É o filho, é o marido que não volta mais para casa e tantas situações que ocorrem oriundas disso. Ok? Só que, qual que é o problema dessa liberação de dopamina de uma maneira avassaladora no sistema cerebral? O nosso sistema cerebral, você sabe disso também, como psicólogo, é uma máquina maravilhosa, perfeita. Só que o que ele entende? Vamos colocar assim, o que ele entende? Se eu tenho muita dopamina, ele entende que não precisa produzir. Olha só. Então ele para de produzir, porque é uma inundação muito grande de dopamina, ele para de produzir. Parou de produzir, então você agora passa a não sentir mais prazer com as coisas naturais da vida. Eu disse anteriormente, alguém que não consegue comprar o parto do próprio filho. Uma pessoa que não consegue se alegar com mais nada. Até, eu vou dar um dado interessante aqui, as pessoas que não têm de dependência química, até pensam que o dependente, ou adicto, esse é o nome, que é escravo, né, adicto, pensam que ele não tem sentimentos. Olha. E diz assim, poxa, o cara não ama nem o próprio filho. Isso não é uma verdade. Tá? É porque naquele momento de uso que ele está naquela situação, não vai pensar mais nada, porque o próprio sistema cerebral já tomou conta de tudo ali. E a única coisa que ele quer é buscar a substância. Então o foco dele é aquilo aí. É só substância e mais nada. Não é que ele não ama, que ele não gosta. Tanto é que depois que passa esse momento, vem a depressão, vem o vazio. Na mesma proporção que ela dá aquele êxtase para a pessoa, ela vai na mesma proporção. Né? E o vazio é muito grande, vem arrependimento, vem remorso e tantas outras coisas. Só que, quando acontece isso, o que ele pensa? Eu preciso parar. Eu não posso continuar. Ou ele tenta parar por conta própria, ou vai para a internação. Aí que está o ponto. Quando ele para de usar, vai para o risco de fenômeno, essa situação da abstinência. Por quê? Porque agora o corpo pede a substância, só que ele não está oferecendo porque ele não quer mais. Então ele para. Então nesse momento ele vai sentir o quê? Ele está em abstinência e vai sofrer os sintomas da abstinência. O que é o abstinente? Ele não está usando substância. Ele parou o uso da substância. Mas tudo nele pede. Então ele vai sentir agora o resultado, né, dessa abstinência, ou não está dando mais aquilo que o seu corpo está buscando. Então ele sente essas sequelas. E aí são situações de ansiedade, depressão. Né? E a partir daí, professor Emerson, começa algumas situações muito complicadas para a vida da pessoa. Vai desenvolver transtornos, porque nesse momento, né, e a abstinência, aliás, até eu dar um dado importante aqui. A abstinência ela tem dois tipos principais. A que aparece e a que não aparece. Olha aí, gente, a que aparece e a que não aparece. O que é que aparece? A pessoa vai chegar, ou chega para mim no meu consultório, na comunidade terapêutica, no centro de reabilitação. Olha, eu não estou sentindo bem, eu sei que se eu venho dessa angústia aqui, é que eu estou com vontade de usar. Então, o que se faz? De repente, um SOS na medicação, vamos conversar um pouco, ligar para alguém, buscar uma ferramenta, a gente chama de Broglie, né? que significa aterramento. Algumas técnicas de aterramento para você passar aquela angústia naquele momento. Que ela foi detectada. Agora, a pior é a que não aparece. Olha aí. Esta, porque ela vai envolver o que nós chamamos de algumas questões até morais, de manipulação, auto-engano, né? Porque isso está agindo de uma forma dentro dele que às vezes ele nem percebe. Como seria isso na prática? A pessoa não perceber, ser inconsciente, então? Ela está tendo manifestações? Sim, podemos pensar desse lado, a questão desse inconsciente, né? Não vou dizer que é algo intencional, mas por quê? Isso já faz parte da doença. Tá? Lembrando que dependência química é uma doença progressiva e que não tem cura, mas tem tratamento. Tá? Tem tratamento, isso é importante dizer. Então, a pessoa nesse momento, ela de abstinência, né? ela não consegue porque a situação fica muito difícil para ela, embora ela busque se manter, ela não vai conseguir.
porque está tudo tomado. A verdade é essa. Tá? Então, é importante ter um tratamento correto, esse aterramento naquele momento para ela, que é importante para conseguir livrar naquele momento, para que ela possa ter a chance de dar até mesmo um tratamento para ela, que seria o mais importante. Então, a que não aparece, ela vai agir nesse ponto. Deixa eu dar um exemplo rapidinho para você entender. A pessoa chega para mim, às vezes, lá no centro de reabilitação, ele diz para mim assim, olha, doutor, aqui está tudo muito bom, gosto de tudo isso aqui, é tudo legal, o senhor é gente boa pra caramba, falou assim, mas olha, eu vou pedir o meu desligamento. Por quê? Então, o senhor sabe que eu tenho meu filho lá fora e eu estou com saudade do meu filho, saudade da minha mulher, então por isso que eu quero pedir o meu desligamento. E essa pessoa sai, não chega em casa. A maioria não chega em casa. O que aconteceu ali? Eu digo uma coisa, senhor Ebson, eu sempre falo, é mentira que ele realmente não está com saudade do filho ou da esposa? Não, eu até acredito que sim. Eu falo, até acredito que deve estar com saudade da esposa, deve querer ver o filhinho, sim. Só que esta abstinência, ela usa da legitimidade para manter a pessoa naquela situação de dependência. Seria uma sabotagem? Uma autossabotagem. Autossabotagem. Uma automanipulação. Um auto-engano. Não é que ele não ame o filho, não queira ver o filho. Mas naquele momento, aí vem essa autossabotagem, que é o que mais dificulta para quem tem problema nessa área. O que ocorre muito? As pessoas falam isso quando vêm trazer o dependente químico, falam muito isso com a gente profissional. Qual é o grande problema da pessoa que tem esse uso crônico e é dependente químico? Mentira. Então as mães chegam para mim e dizem assim, olha doutor, o meu filho é honesto, meu filho é isso, é muito bom, quando está no uso, mas quando está no uso, mente. Ele não era mentiroso, agora ele mente. A grande questão na dependência é a mentira, a manipulação, auto-engano, e aí vem a dor e o sofrimento relacionado a tudo isso. Então esse fator, que é a abstinência, ele é muito importante, é o que nós tratamos. Nós procuramos ajudar as pessoas na fase da abstinência. Só que um detalhe, a abstinência ela tem um processo. Né? A pessoa chegou, os primeiros 7 dias, vou dar um dado aqui, você tem ideia, quando a pessoa para de usar mesmo, depois de 7 dias é que a química começa a sair do corpo. Depois de 7 dias, olha aí. Que ela começa a sair do corpo. 7 dias. E eu falo o seguinte, aí nos 30 dias, aí vai dar em todos os 40 dias, contando com tudo isso. É o período muito difícil, porque vai ter muitos sintomas de abstinência. É o momento que ele não quer tratamento, não quer terapia, não quer ficar, se for internação, não quer ficar na internação. Vai fazer de tudo para poder sair dali. E o foco para ele sair é a família. Então começa a falar com a família, que não está legal, que não precisa. Medicação, vai dizer, eu vou trocar uma droga pela outra. Mas claro que a medicação é prescrita por um médico, por um psiquiatra, pessoa que sabe o que está fazendo e vê necessidades. Mas onde está nesse processo de abstinência, ele não quer nada. Então é um momento assim, muito importante esses primeiros 30 dias. Conseguiu chegar, então a partir daí é todo o processo que nós temos de internação, de tratamento, que pode chegar a 3 meses, chega a 6 meses, que a gente fala que é o tratamento padrão, porque você começa a tratar depois que passa a abstinência, questões de habilidades sociais, novas habilidades sociais, vai fazer alguma outra coisa, busque algo que você goste, que vai te ajudar, e busque tratamento. Nesse momento a gente já pode pensar então que é o caminho da superação. Isso, chegamos. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do nosso comercial. Fique por aí. Na superação de hoje estamos conversando com o psicólogo José Flávio dos Santos e o assunto está muito bom. Estamos falando sobre substâncias psicoativas. Já conversamos sobre questões que envolvem o uso, como a pessoa entra no vício. Ele já até disse que é um vício que não tem cura, existe tratamento. Também falou da abstinência, quais são os sintomas. Bom, nós precisamos conversar agora sobre superação. Aliás, no bloco anterior ele finalizou nos dizendo sobre como a pessoa pode passar por essa fase difícil, enfrentar a vida e ser feliz novamente, tendo que lutar com isso. Eu posso usar essa expressão? Tendo que lutar com isso no dia a dia? Perfeito, Edson. A palavra correta é essa. É esse lutar, e é lutar pela vida. É lutar pela vida. Porque o senhor fala para isso, é a sua vida que está em jogo. Então você precisa lutar.
O primeiro passo, inclusive, para o dependente químico é ele querer. Ele precisa querer. Isso é importante, hein, gente? Porque se não tiver essa motivação, fica muito difícil para ele seguir o tratamento. E você vai até entender que nós falamos no primeiro bloco, falando da dopamina. Sim. Você sabe que a dopamina é que é motivadora, né? Desde quando nós nascemos, ela, aquela substância ali que te motiva, que para você trabalhar, você ter suas conquistas. Como a substância ela acaba inibindo isso, né? De uma outra maneira como ocorre ali, a pessoa perde essa motivação. Até vai afetar no tratamento. Por isso que eu disse que é importante ter esse tempo, primeiros 7 dias, o primeiro mês. A partir daí, então, que ele continua o tratamento, ele tem melhor chance dele agora compreender. O que nós trabalhamos? Autoconhecimento, entender o que é, de fato, a dependência. Eu sei que tem muitos, talvez, alguns que não gostam de dizer, e eu sei que é muito duro realmente, dizer que é uma doença que não tem cura. Né? Alguns até não gostam muito de falar a respeito disso, mas ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Ela é o que é essa questão dela ser progressiva? Por isso que, em termos de superação, é muito importante falar sobre isso. Porque a pessoa, ela pode, vamos colocar uma situação hipotética aqui, ela pode ficar, Emerson, depois do tratamento, ficar 1 ano sem usar nada. 1 ano sem usar nada. Então, o que aconteceu? Ela estacionou. Né? Ela não tem cura, ela pode estacionar. Estacionou, ok? Se depois de 1 ano essa pessoa recair, o que acontece? O carrinho anda. Ela parou de novo. Vamos pensar, vou jogar mais alto. Ficou 5 anos sem uso. 5 anos ela conseguiu sem uso. Se ela recair depois de 5 anos, entenderam que o carrinho nunca volta mais? Eu dou esse exemplo para entender a questão dela estacionar. Por isso que ela é o quê? Progressiva. E eu vou dizer uma coisa lamentável aqui. Adolescentes jovens que estão me assistindo, preste bem atenção nisso, porque eu lido direto com isso, é muito doloroso. Essa semana, o mês passado, eu soube de um jovem de 23 anos de idade que eu atendi, tive com ele muito tempo, e ele suicidou, porque ele não aguentou a pressão da questão dos entorpecentes. Claro que tinha outras situações fáceis com ele, mas perdeu a sua vida. Então é algo muito sério. Por isso que a superação, ela passa por um tratamento, ela passa por questão familiar. Não adianta tratamento sem que a família esteja junta. Eu, como profissional, professor Edson, quando eu trato, principalmente no meu consultório, a família tem de vir junto. A família precisa estar acompanhando. Porque essa superação sozinho ele não dá conta. Tem importância que a família, até para que ela seja tratada também, que a família tem a chamada codependência, né? Tudo que acontece ela passa. A única coisa que a família não traz para si é a droga. Mas o restante passa. Tá? Então, nessa superação é muito importante o contexto familiar. Ele entender o que é a doença e buscar esse tratamento. Né? E buscar alguns caminhos que possam ajudá-lo. Então, qual que é a sugestão que se dá? Quando alguém fala para mim, o que eu faço? Eu falei, o primeiro ponto é parar, você precisa parar. Vamos tentar aqui no consultório? Eu tenho alguns casos que sim. Ah, não consigo. Então, vamos para uma internação com acolhimento, né? Temos comunidades terapêuticas, centros de reabilitação. Tá? Hoje eu atuo em 2, a Gênesis é uma comunidade aqui em Taubaté, tem um centro de reabilitação também, faz um trabalho excelente, e nós temos ajudado muitas famílias, muitas pessoas. Então, esse é um ponto importante, embora ele não queira, mas quando ele é convencido, ele vai, que é o início do tratamento dele. Então lá ele vai aprender como lidar com a doença, o que é essa doença. Pode ser levado à força? Esse jeito compulsório ou não? Ele tem que querer ir. Olha, eu vou dizer o seguinte, ele tem que querer. É o melhor caminho. Claro que há casos que a pessoa já perde essa noção do querer, dependendo da situação que ele está, aquela internação compulsória, né? O próprio juiz lhe dá autoridade. Tive caso, eu vi com o juiz mesmo, olha, direcionado, como ser de reabilitação, porque a pessoa não responde mais por si. E quando ela corre risco para ela, de vida para ela e para as pessoas, então não tem como mais. E aí, José Flávio, a família nesse momento, então, é fundamental. Porque, assim, nós ouvimos casos, relatos de famílias que dizem assim, não, você entrou por esse caminho, agora você tem que sair sozinho, não conte conosco. Então, isso não seria um caminho de ajuda, pelo contrário, então. Pelo contrário. Precisa desse apoio da família. Então, é muito difícil para ele conseguir. E como é que a família vai dar o apoio? Ela precisa conhecer, precisa saber. Dentro do universo dos tratamentos terapêuticos, nós temos alguns
órgãos, por exemplo, Amor Exigente, os CAPs funcionam muito bem, é da rede pública. Lá no CAPS você tem psicólogo, você tem médicos, você tem enfermeiros, você tem toda uma equipe até bem preparada também, que até atua em conjunto com comunidades terapêuticas, com o centro de reabilitação. Isso é a parte do próprio governo, de certa forma, também ajuda nesse combate, entendeu? Para que ele possa ter todo esse suporte. Mas essa motivação dele é que é o melhor. Eu paro do pressuposto seguinte, que a pessoa tem que querer. Quando ele quer, é melhor. Ele sabe o que ele vai enfrentar. Ele pode até pensar, não quero mais, mas ele foi, ele quer, ele decidiu. A partir daí, são os profissionais que podem auxiliar, né, nessa empreitada tão difícil. E a família, né, é fundamental, porque é muito sofrimento, são esposas que sofrem. Vou dar um dado interessante aqui, que ocorre muito quando faço o tratamento, né? Você vê que a seriedade que é lidar com a dependência. Às vezes a esposa ou a mãe, ela está lutando para que o filho ou o esposo não use drogas. Então ela faz de tudo, aquela pessoa que está acompanhando, onde é que você foi, por que você foi, olha, e sempre junto ali para evitar situações. Então a pessoa passa a olhar para aquele que quer ajudar como adversário. Olha só. Olha que situação. Eu falo para alguns, olha, a tua esposa não é a tua adversária. Só que por que ele vê ela como adversário? Porque é a pessoa que não quer que ele use, quer impedir, quer tirar daquilo ali. Então, lá vamos colocar, talvez, não intencional em si, né? Mas ele acaba percebendo que ela está me impedindo, então ele vê como adversário. E não é uma adversária. A mãe não é uma adversária. Na verdade, ela quer ajudar o filho ou a esposa, o marido, a sair daquela situação e voltar a uma vida, né, digna, normal, digna, né? Eu falo o seguinte, o que mais a pessoa pede quando está nessa situação de uso de entorpecente? Dignidade. Né? Isso é muito triste, isso é muito ruim para a pessoa. Então, se alguém está assistindo, conhece alguém ou tem problemas, procure ajuda o mais rápido possível. Muito bem. Poxa, nós ficaríamos muito mais tempo aqui conversando, porque é um assunto que vai longe. Aliás, eu já quero deixar aqui estendido o convite para que Sim. o José Flávio, psicólogo, volte para nós tratarmos mais vezes sobre esse assunto, tenhamos experiência nesta área. José Flávio, muito obrigado. Saiba que contribuiu muito para o nosso programa, tá? E quais são suas palavras finais? Fique à vontade. Eu agradeço mais uma vez o convite pelo professor Eros, já temos essa nossa amizade de longa data. Estou muito feliz com essa oportunidade de poder levar um pouco, né, seja nesse pouco tempo, mas para que você comece a ter essa noção e entender a seriedade que é, para que você possa se ver livre de algo que tem destruído tantas vidas. Né? Eu fico muito feliz, como eu tive um tempo atrás, quando eu atendi uma adolescente de 14 anos de idade, que estava já entrando num caminho bem difícil, e como a família trouxe ele antes, hoje esse adolescente está livre disso. E é muito importante nessa fase, porque a nossa formação neurológica, cerebral, é até os 25 anos. Então você imagina a pessoa que já começa cedo, então junto dessa formação, esses caminhos neuronais, está entorpecente. Fica até mais difícil. Então é muito importante você saber disso e procure ajuda. Né? Estamos aqui para isso também, para poder te ajudar a se livrar deste mal que tem assolado a humanidade de uma maneira geral. Muito bem, esse foi o Superação de hoje. Fique conosco aqui na RVC e até o próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço, tchau!